Pessoal, eu vou pedir que agora tá gravando para vocês colocarem o nome de vocês no chat, para eu conseguir contabilizar no final a presença de vocês. Porque provavelmente hoje, né, teremos mais participantes, então eu não vou conseguir gravar o nome de todos. Aí quando a aula fica gravadinha assim, eu consigo depois dar a presença de vocês. Beleza, vamos começar, né? Vou compartilhar aqui. Hoje é nosso segundo encontro. Esse segundo encontro, ele é relacionado ao tópico de farmacotécnica na fitoterapia, certo? Hoje, novamente, a gente vai trabalhar três casos clínicos relacionados a esse tópico e vamos fazer daquela forma, né? Vocês sempre compartilhando e falando sobre os tópicos e dando a opinião de vocês, tá certo? Por favor, participem, porque a participação de vocês conta como avaliação também, tá? Então, vamos começar. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aqui. O caso clínico 1, né? A paciente MA, de 28 anos, comerciária, chegou em uma farmácia com o seguinte prescrição do fitoterápico valeriana. Então, a prescrição aqui ao lado. Considerando a situação descrita, quais ações o farmacêutico deve tomar para garantir a correta manipulação e ou dispensação do fitoterápico e a segurança do paciente? Vou dar um tempinho aí para vocês olharem a prescrição, analisarem a prescrição, ver se está tudo certo, se essa prescrição está correta. Karina já está balançando a cabeça ali, indignada. Boa noite, Leide. Se você puder colocar seu nome no chat para contabilizar a presença, por favor. Tá bem completa, sim, tá bem completa. Mas tá incompleta em quê? Eu quero saber detalhes. E aí, quem vai começar? Para começar, o médico nem assinou, né? O médico não quis se responsabilizar. É, não tem o nome científico, né? Não tem a parte da planta que é utilizada, não tem duração do tratamento. Isso mesmo. Quem mais? Eu anotei aqui se a especificação, né? Se é extrato seco, se é pó, né? Essa questão da assinatura também, do período de duração. Isso. Não tem nem carimbo do médico, né? Não tem assinatura, não tem carimbo, não tem nome de paciente. Pode falar, Leide, pode falar. Oi, boa noite a Boa todos. Eu noite. também fiz essa mesma observação. Até nos dados mesmo do estabelecimento, analisando primeiro a prescrição, né, a receita, faltou o contato, né, não tem o telefone, não tem e-mail, o CNPJ do estabelecimento, até a data está sem a emissão, né? Está só ali data da emissão, mas não está descrita. E o que a colega falou também, a gente não sabe se é extrato, se é derivado, se qual é a parte da planta, a nomenclatura, se é extrato seco padronizado, né? Qual é o percentual ali dos sesquiterpenos, né? Sim, isso mesmo. Uma coisa que assim me chamou a atenção também, que vocês não falaram, mas ali na posologia tá tomar um CP 3 vezes ao dia, né? O que é CP? Bem lembrado. E aí, quem pode me dizer o que é CP? É, É comprimido, né? E ele na indústria não tem nessa dose, Isso. né? Que o Valeriane. Isso. Então, a gente induz ser comprimido, né? Mas no vocabulário controlado da Anvisa, cápsula é CAP
e comprimido é comp, Comp. É. né? Então, assim, diante do que a Anvisa preconiza, o que é CP, né? Ninguém sabe por quê. Ele economizou muito as palavras, as letras. Isso mesmo, isso mesmo. E 3 vezes ao dia. Eu posso tomar os 3 comprimidos juntos, se for comprimido, né? E aí? Ó, tem alguém aqui no chat. Além de CP ser sugestivo de comprimido e não de cápsula, é isso mesmo. É sugestivo, a gente entende como comprimido, né? Sem Tem que horário. especificar o horário, né? Porque se ele for para estresse, ele pode ser ao longo do dia, mas se for para insônia, tem que ser antes de dormir. Isso, então, sem a posologia, o pessoal tá botando aqui no chat, intervalo entre as doses, isso mesmo. Se é de 3 vezes ao dia, a gente induz que é de 8 em 8 horas, né? Mas seria melhor colocar sobre o horário, de fato. Quem mais, pessoal? E aí? O que é que a gente pode inserir em relação a isso? É, em relação ao que a colega falou da dose, da concentração, porque ele coloca 200 miligramas, né? O industrializado a gente nem acha nessa concentração. Quando a gente vai lá para o manipulado, pegando o formulário de fitoterápico, ainda é outra concentração. Até anotei aqui. A fórmula 7, extrato seco 420 miligramas, e a fórmula 8, 322 miligramas. Então, ainda fica essa questão, qual é a concentração? Não está na concentração usual, né? Vai ficar aí baixa dose, né? Subdose. E aí depende da padronização, né? Porque, por exemplo, o valeriane, 50 miligramas dele dá 0,4 miligramas dos ácidos sesquiterpênicos, né? Expresso em ácido valerênico. Mas o Remilev é 250 miligramas, também expresso na praticamente a mesma quantidade, que é 0,375. Então, ou seja, 50 miligramas do valeriane é equivalente a 250 do Remilev. Então, não dá realmente para não ter a padronização. Enquanto que, se for o pó, aí a quantidade seria até maior. E Isso, lembrando que o valeriane é prescrição médica, né? Sob prescrição médica. isso. Então é tarjado, né? É tarjado. Existe. Peraí, deixa eu ver se alguém tá aqui no chat. Seria importante entrar em contato com o prescritor se tiver o contato, né? Ele não quis nem botar o carimbo, imagine o contato, né? Mas a gente pensa que a gente pergunta ao paciente, né? Aí, quem foi o médico, se a gente pode entrar em contato com esse prescritor para saber de fato como ele quer que seja manipulado. Lá no foi Leide que falou da formulação, né? Eu trouxe aqui também. Então, lá no formulário de fitoterápicos, eu tenho esses dois tipos, a fórmula 7 e a fórmula 8. Se a valeriana, ela foi indicada pelo que está no formulário de fitoterápicos, né, que é promotor do sono, sedativo, então a gente pode manipular. No caso da valeriana industrializada, como ela é tarjado, é porque na maioria das vezes ela é ansiolítico. Então, lá na bula não está da mesma forma que está no formulário de fitoterápicos, ela está ansiolítico. Então, como é ansiolítico, é tarjado, certo? Porque aí fica dúbio, né? Como é que industrializado é tarjado, é prescrição médica, mas o manipulado é isento de prescrição, né? Porque o manipulado, ele vai pelo o guia do formulário de fitoterápicos, e o tarjado muda aí um pouquinho essa indicação, certo? É só para mostrar mais ou menos o que Lady e Rosa falaram em relação a isso, mas o que mais vocês sugerem? Além de falar com o prescritor, especificar toda essa parte que está faltando, que a receita ela não está correta, né, dentro dos padrões. Além disso, mais alguma coisa que vocês poderiam adicionar? Eu, eu acho que seria interessante, aí com relação aos cuidados, né, do paciente ao fazer o uso dessa formulação. Então,
tem essa questão de se ele vai tomar ao longo do dia, né? Se a paciente vai tomar 3 vezes ao dia, se certificar se ela não faz nenhuma, não opera nenhuma máquina, se ela não vai dirigir, né? Então, ter esse cuidado de que não pode fazer uso de bebida, né? Se ela não toma algum outro tipo de sedativo ou ansiolítico, né? Para não estar fazendo essa associação, ou até mesmo fitoterápico, né? Então, esses cuidados, assim, com relação à interferência com outras formulações e aquilo que pode causar, né? Então, se a pessoa opera uma máquina ali pesada ou se vai dirigir, né? Eu fiz essa ressalva também. Sim, Até acho mesmo super válido. outros medicamentos, né, que atuam no sistema nervoso central, que pode ter uma interação farmacológica. Com certeza, com certeza. Então, a gente pode ter interação farmacológica, né? Entre esse e outros medicamentos. É o que a Ana Paula falou. É importante saber o dia a dia, os hábitos dessa pessoa, onde ela trabalha, em que ela trabalha. Se tomar essa valeriana no decorrer do dia vai ter algum impacto na rotina da pessoa, né? Tayane disse que é importante saber se a paciente é gestante ou se está amamentando, e também importante saber a idade da paciente, né? Então, ter uma história prévia em relação a isso, já que a receita ela veio faltando tantas informações, né? Acho válido o que vocês falaram, de fato. E se vocês fossem lá manipular essa receita, chegasse lá na farmácia de vocês, né? Vocês viram todas essas falhas, tudo isso que está faltando. O que vocês fariam agora, a partir de agora? Quais eram as ações que vocês iam fazer? Ah, e só manipularia se entrasse em contato com o prescritor para ver o que está faltando, né? E se não fosse possível, né, explicasse, né, e não manipularia para não ter problema, né? Até com a legislação. Isso mesmo, né? Então, entrar em contato com o prescritor para a gente também se resguardar, de fato, né? Porque depois a gente pode ter um problema com isso. Lohane perguntou aqui se não seria aconselhável tomar somente à noite. E aí, o que é que vocês acham? Precisava Diz- saber se é ansiedade ou se é insônia, né? Porque se for mais insônia, deve ser tomado um pouquinho antes de você dormir, né? Uma hora antes de você dormir. Agora, a ansiedade tem que ser durante o dia. Sim, sim. Aí Luísa disse, não dá para saber a indicação, teria que perguntar ao paciente. Sim, então tem que saber a história prévia do paciente. Se é para ansiedade, se é insônia, se ele faz uso de outros medicamentos, como as meninas falaram, se não faz. Então isso tudo vai culminar em eu ter que saber o que é que está acontecendo com esse paciente, já que a minha receita veio tão, né, tão errônea assim. E É aí uma não pode manipular de todo jeito, porque, assim, como não tem carimbo e é um fitoterápico sujeito à prescrição, né, não precisa ser numa receita especial, mas tem que ter o carimbo do médico, né? Se não tiver carimbo e assinatura, é como se não fosse, né, se não fosse uma prescrição médica. Isso. Pode falar, Leite. Foi como os colegas já falaram, assim, entrar em contato com o médico, até para trocar o receituário, né, para que o farmacêutico possa ficar seguro quanto à manipulação. Porque mesmo a gente conversando com o paciente falando, eu não durmo direito, mas aí não dorme direito, mas também durante o dia pode ter picos de ansiedade. Então aí também vai ficar dúbio qual a posologia, se a gente vai fazer uma posologia para ansiedade, uma posologia farmacêutica. Então, o melhor mesmo é trocar a receita, porque esse é o documento que vai ficar na farmácia. Então, para ele se resguardar futuramente qualquer tipo de, né, de situação. Acho que seria essa primeira ação mesmo. E explicar para o paciente os motivos que está da necessidade de entrar em contato com o médico, para ele não achar que a gente não quer aviar a receita, né? E ainda tem isso, né? Ainda tem que lidar com o fato do paciente achar que é a gente que não quer fazer. Que aí a receita já está pronta, né? Para ele, o que importa
é o que está dizendo aqui que o médico passou, né? E então tem que explicar, acho que de toda forma tem que haver a explicação das falhas que a receita mostra para que o paciente entenda o lado do farmacêutico e a gente possa, de fato, manipular esse medicamento sem problema nenhum. Eu não E sei, com eu não muito jeitinho, né? Porque a gente não pode colocar a figura, expor o médico, né? Falar, ah, não, tá tudo errado, olha aí, ó, tá faltando lembro. isso, né? Tem que ter um jeitinho para falar que alguns dados que a Anvisa precisa checar, né? Sim, de fato. Esqueceu de colocar o carimbo, esqueceu de assinar. O médico estava corrido com muitos pacientes, daí esqueceu de fazer essa parte. Não, acontece sempre, né? A gente tem que sempre ter um jeitinho de falar para não expor o outro profissional, né? E depois também para o paciente conseguir voltar. Tem isso também, né? Porque o paciente acaba ganhando confiança no que a gente fala e volta para que a gente consiga fazer esse tratamento corretamente. O que mais que vocês sugerem? Que vocês tenham pensado? Se alguém botou alguma coisa aqui no chat. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Então, eu fiz aqui um resuminho sobre o que vocês falaram, né? Assim, a avaliação da prescrição deve observar os seguintes requisitos, né? Legibilidade com ausência de rasuras e emendas. Então, a prescrição ela tem que estar legível, tem que estar íntegra, né? Identificação da instituição do profissional prescritor com o número de registro no respectivo conselho profissional. Então, tem que estar lá o CRM do médico e tudo mais. Identificação do paciente, nomenclatura botânica, concentração, dosagem, forma farmacêutica, quantidade e respectivas unidades. Posologia e modo de usar, duração do tratamento, né? Por quanto tempo esse paciente está fazendo esse tratamento? Até porque a gente tem que saber se vai manipular 30 cápsulas, 60 cápsulas, 90 cápsulas, já que são 3 vezes ao dia, né? 90 comprimidos para um mês, por exemplo. Se for para 2 meses, então não é 90, é 180. E a gente precisa saber quanto é que, né? Quanto vai durar esse tratamento. Local e data de emissão, né, dessa receita. Eu acho que aqui tem o endereço da farmácia, mas não tem nada do médico, né? Não tem, infelizmente. A assinatura de identificação do prescritor e a ausência de qualquer um dos itens para acarretar o não atendimento da prescrição. Existe algumas farmácias que, para realizar essa manipulação, né, para realizar é, esse processo precisa tem um cadastro da receita e precisa dessas informações ainda para somente para cadastrar a receita lá no software da farmácia, no banco de dados da farmácia. Então, nem passaria pelo processo de cadastro, quanto mais o processo de realizar a manipulação do medicamento. E aí, né, liberar esse medicamento para esse paciente, né? E voltamos aqui para o formulário de fitoterápicos, né? Em relação ao que Leide falou e que eu trouxe anteriormente, que a valeriana aqui industrializada ela é tarjada, mas de acordo com o formulário de fitoterápicos, ela pode ser sim manipulada em relação a essas doses aqui, né? Uma cápsula e uma cápsula. É tanto que aqui, ó, lá no formulário vem como uma cápsula e não como um comprimido, né? Então, E pode falar. manipulada também vai a tarja, né? Tem a tarja, porque é sob prescrição médica. Isso, manipulado também vai à tarde. Então, aqui a gente teria que fazer de acordo com o que o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira ela vai estar nos dizendo, né? Eu falando aqui com vocês, eu lembrei que uma vez eu estava na farmácia e chegou uma médica, né? E ela perguntou: medicamento tal, ele é tarjado? Aí eu, né? Era tarjado, tarja vermelha. Ela foi lá, fez a receita no papel e me entregou. Aí eu fiquei sem nada a receita, só com o carimbo dela e escrito receita de caneta.
Aí eu fui explicar a ela que aquela receita eu não podia receber, porque precisa de todo o aparato da Anvisa, tem que ser uma receita de verdade, né? Não é só com o nome receita, o carimbo dela e o nome do medicamento, né? Então, às vezes, nem o médico sabe que precisa daquelas informações, né? A gente que trabalha mais diretamente com essa parte é quem tem que estar fazendo aí o uso da informação e passando essa informação para o paciente, para que quando ele volte ao médico, ele requisite essas mesmas informações, certo? Alguém quer adicionar mais alguma coisa, pessoal, nesse caso? Falar algo, alguma experiência própria? E aí, quem trabalhou na farmácia de manipulação? Quem já pegou uma receita toda errada? Podem, assim, é aberto para que vocês falem o máximo que vocês quiserem, entendeu? Então, sobre experiência, sobre dúvidas, e aí, como é que a gente vai, né? O que é que vocês fariam? O que é que vocês já fizeram? Ah, é só falar que valeriana, né? Já manipulei muito lá. Nossa, mas é um cheiro horrível, cheira chulé. Ainda tem isso, né? Que a gente ainda tem que lidar com isso, com os cheiros, né? E é bom você comentar isso. Opa, é bom você comentar sobre o cheiro, que esse cheiro é uma identificação, né? Está dentro lá dos aspectos Isso. organolépticos, né? Quando chega a É, matéria-prima, se não tiver esse cheiro, então não, tem alguma pode coisa devolver. errada. Sim, então a gente volta para a aula passada, né? De boas práticas de controle de qualidade desses medicamentos. Então, o da valeriana já tem um cheiro característico, assim como a cúrcuma tem uma cor característica, né? E aí, quando a gente recebe essa matéria-prima que não tem esse aspecto, e a gente já está acostumado, a gente já estranha. Não, isso aqui tá errado, tem alguma coisa acontecendo, não posso aceitar, né? Vou voltar lá para o controle de qualidade e ver o que foi que aconteceu com esse medicamento, né? Com essa matéria-prima, de fato. Ah, e o farmacêutico, na manipulação também, ele tem que ter um cuidado muito grande também na especificação de compra, porque aí é bom expressar, colocar da mesma forma, né? O nome científico, né? E a padronização. E procurar, às vezes tem uns mais baratos, outros, né, eles às vezes nem especificam se é pó, se é extrato seco, e procurar até comprar mais próximo a que tem disponível no mercado, porque a gente sabe que os médicos, assim, eles não entendem essa parte, né, de padronização, de marcador e tudo, então eles acham que é tudo igual. E aí eles pensam muito no industrializado, no que sai mais, por exemplo, né, que é esse valeriane, né, o valerimed e tudo, e aí passa uma dose já pensando naquilo, igual o cava-cava também, né? Então, procurar sempre na aquisição ter uma boa especificação e procurar ser mais alinhada com o que é o mercado, porque os prescritores, eles são acostumados. Sim, de fato, de fato. Fabiane disse aqui que os nutricionistas já acham que podem prescrever apenas por se tratar de fitoterápico. E aí, achei uma fala polêmica, né? Uma fala polêmica aí pra gente. O que é que vocês acham? Vocês como farmacêuticos? Vamos lá. Não tem nutricionista no grupo, não, só tem farmacêutico? É só farmacêutico. Ah, tá. Não, então, só para complementar também o que a Rosa falou, porque assim, em relação à prescrição, os médicos, eles não sabem, não têm conhecimento sobre as questões dos marcadores, né? Isso é fato. E aí, em relação à valeriana, fica mais louco ainda, porque o farmacêutico, a gente não pode prescrever o fitoterápico, a valeriana, porque a tarja é vermelha. E a gente tem conhecimento sobre o tema. E eles que não têm, podem. É muito louco isso, né? E no caso do nutricionista, ele não pode prescrever, ele só pode prescrever o fitoterápico se ele tiver a habilitação, né, o curso. Ele pode prescrever droga vegetal e planta medicinal. E o sob prescrição também não. Mas é esse entendimento que eu tenho. Não sei se mudou. Não pode mesmo, porque aí ele tá. Só que nós temos outro problema ainda. Vai na drogaria, não só valeriana, mas um monte
monte de químico de tarja vermelha. Na verdade, o que não se compra com receita, sem receita, livremente, é só os da portaria, né? 344, porque os outros, mesmo tarjados, você compra a hora que você quer, né? Então, é um problema sério. Acaba que o farmacêutico ele respeita mais, mas assim, né, no balcão, qualquer um compra. Sim, sim, de Na fato. manipulação, né? Porque tudo fica mais registrado, assim, você tem que colocar, então, né, aí não dá para colocar que é prescrição, né? Mas na drogaria, como ela não é controlada, né? Ela é sob prescrição médica, mas ela não tem o controle da receita, não fica retida, né? Então, aí compra-se livremente. Sim, sim. As meninas colocaram aqui que o próprio conselho restringe para nutricionista, mas na prática. Não entendi. O conselho do nutricionista restringe ou o conselho da medicina que restringe? Né? Ficou ambíguo. Júlia, se você puder me esclarecer. Nutricionista tem que ter. Ah, do nutricionista, sim, sim. Precisa ter especialização em fitoterapia clínica para prescrever fitoterápico, mas mesmo assim os estagiados não podem. Isso mesmo, né? Então, até porque dentro da graduação do nutricionista não sei se mudou, se não mudou, mas até onde eu saiba, não existe nenhuma habilitação, nenhuma disciplina que habilite eles a prescrição, né? Eles precisam fazer a especialização em fitoterapia para prescrever. Eu sei que hoje em dia, ah, muitos profissionais não conhecem a lista dos fitoterápicos com prescrição médica. De fato, de fato. Eu sei que hoje em dia o que o nutricionista pode requisitar são exames, mas não são todos os exames, né? São exames mais voltados, exames hematológicos. E sim, muitos profissionais não conhecem a lista do fitoterápico como prescrição médica. Entretanto, tem alguns conselhos que hoje em dia já estão entrando aí com alguns requisitos para os profissionais prescreverem, né? Esses dias agora eu tive uma notícia de que aqui em Sergipe, onde eu moro, os fisioterapeutas vão poder prescrever alguns medicamentos, né? E aí a gente sim, eu fiz essa cara, Leide, eu fiquei pasma, né? E aí a gente fica assim, sem saber como é que vai ser, se a grade deles na graduação vai modificar para poder suprir essa nova atualização, se eles vão ter que fazer um curso de especialização como os nutricionistas para poder prescrever. Tá tudo muito solto ainda, né? É um plano que Fitoterápicos podem, eles já têm eles já portaria para têm isso. isso, mas pelo que eu vi, eram todos os medicamentos, assim, há algumas listas de medicamentos, na verdade, né? Tem uns que são habilitados somente para médico e dentistas, e outros que eles vão poder prescrever. E aí eu fiquei, e agora, né? Como é que vai ser, né? Nós farmacêuticos que pegamos toda o final lá da ponta, que esses profissionais, né, que não conhecem essas listas, não conhecem como é que faz a receita, e temos que lidar com todo esse aparato, né? E a farmacologia também, né? Farmacocinética, né? O tempo de estudo que nós temos nessa área, né? Sim, de fato, né? Toda essa parte que a gente estuda bastante, para poder entender, para poder saber explicar, para poder, né, colocar para frente. Aqui na Prefeitura Municipal de Vitória do Espírito Santo não podemos prescrever nenhum medicamento nem fitoterápicos. Lohane, você é farmacêutica? Deixa eu ver se ela responde no chat. Nós, farmacêuticos. Ah, sim, sim. Entendi. E ainda tem muitos lugares que a gente não pode prescrever nada, né? Nada. Só os isentos de prescrição, que aí o próprio paciente às vezes vai lá na farmácia e ele compra sozinho. E o que a gente pode fazer é aconselhar, né? Lá no balcão. Sim, sim. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma opinião polêmica? Não, Estamos abertos. nem é polêmico, mas eu fiquei assim, abismada agora, porque a gente ouve que Vitória, né, que o Espírito Santo tem uma história com as práticas integrativas, com a fitoterapia,
e, e na prefeitura, né, não ser possível o farmacêutico prescrever, ainda está indo contra o Código de Ética, né, do farmacêutico, que é aquela RDC, acho que é 500 e quem lembra? Que é de prescrição, acho que é 583, já não me lembro. 537, né? É, Coisa alguma coisa assim. assim de 2013, né? Mas Eu assim, acho que cabe até recurso, né? é Lohane, né? Isso, Lohane. Lorraine. Nossa, fiquei assim, espantada mesmo com isso. Deve ser uma coisa muito pontual, né? Da prefeitura, mas Assim, caberia do isso. próprio conselho entrar com recurso, né? Tem que Porque ser, o tem que ser via profissional não, conselho porque senão ele mesmo. vai ser perseguido e tudo. Perde o emprego, perde o emprego. Ainda tem isso, né? Tem que ter cuidado para não perder o emprego. Ainda tem essa parte, né? Em Porto Alegre, no contexto do SUS, podemos prescrever conforme protocolos de saúde. Sim, sim, de fato, de fato. São muitos. Acho que isso gira em torno muito do local em que a gente está inserido, né? Tem isso. Na Prefeitura de São Paulo também não há protocolos de prescrição farmacêutica. Então, impossibilita que os farmacêuticos prescrevam. Aqui em Brasília, a Anvisa também restringe a prescrição pelo farmacêutico diretamente em farmácias de manipulação, alegando que somos dispensadores, não prescritores. É complicado, né? É complicado. E assim, ainda temos que dar, assim, temos vantagens de sermos chamados de dispensadores, né? Porque aqui em Sergipe já tivemos algumas polêmicas também de nem sermos chamados de dispensadores, né? O pessoal dizer que dentro do SUS, não, dentro do posto de saúde, não precisa de farmacêutico, porque o cargo de técnico administrativo consegue entregar a caixinha do medicamento. E aí, mas aí o conselho entrou, né, com recurso, chamada pública, e quem falou teve que pedir desculpa perante a população e tudo mais. Mas é assim, existe os protocolos de saúde, existe o que o conselho prega, e existe o que o pessoal, né, bem no nível municipal faz, que às vezes é muito diferente do que a nossa legislação nos dá direito, né? E a gente vai lutando com isso aí até o final. Passei por experiência, Tayane, né? Passei por experiência terrível tem algumas semanas. Fui conversar com o prescritor sobre a necessidade de 2 vias de receita. Era medicamento com retenção e o prescritor começou a gritar comigo que não era para entrar no trabalho dele. Isso foi em uma UCF. É, é complicado, né, pessoal? É bastante complicado, porque às vezes acha que não tem necessidade, que não precisa, que eles sabem, né, de todos os protocolos. Eu já tive um problema desse também, mas foi com um familiar, porque fiz uma queixa formal e o processo está sendo analisado. É muito bem, parabéns, né? É direito nosso explicar sobre a prescrição e conversar de forma educada e requisitar a segunda via da receita, né? Como eu estava dizendo, eu tenho uma tia que ela faz uso de uns medicamentos para dormir, né? De ansiolíticos e dessa linha. E toda vez o psiquiatra mandava a quantidade errada, ele mandava em quantidade de caixas. E aí ele, 2 caixas. Só que 2 caixas, a caixa do medicamento só vinha 20 comprimidos. E elas tinham que passar 2 meses com esses medicamentos, com esse medicamento. Então não dava, batia 40 comprimidos e ela ficava 10 dias, 20 dias sem tomar nada, né? E ela precisava para dormir. E eu chegava para ela, faça com que ele mande 60 comprimidos, porque aí você compra 60 comprimidos e são a quantidade de comprimidos, as caixas vão ser quantas derem os 60 comprimidos. E eu acho que foi umas 5 consultas para fazer com que ele prescrevesse 60 comprimidos. E ela, durante esses 5 meses, né, ela ia de 2 em 2 meses, esses 10 meses, aí tentando, e nada, até que ela falou assim, de uma forma mais direta, mas ele estava sendo irredutível, porque ele dizia que lá no sistema dele existia assim, caixa com 30 comprimidos e que era para ela procurar.
E aí ela batia todas as farmácias da região e nada, nada, e só vinha caixa com 20 comprimidos. Então, talvez até tivesse, mas ela não estava encontrando, né? Não custava ele mudar a receita, não ia trazer nenhum malefício para ele. Ela ia fazer uso dos 60 medicamentos que ela precisava, né? Então, são muitas coisas aí pra gente conseguir lidar, né? Fora todos os percalços, né? Que a gente tem que aguentar. Mas vamos lá, vamos lá. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma experiência? Tô gostando mais de vocês hoje, bem mais participativos. Percebemos que cada município aqui é um caso, já que temos gente né, de vários lugares, cada lugar tem suas especificações. Nada mais. E aí? Então vamos passar para o nosso segundo caso, tá? Já que vocês já estão satisfeitos. Vamos lá. Segundo caso. A senhora JV, 55 anos, funcionária pública, foi atendida na farmácia do seu município, onde recebeu um fitoterápico, cápsulas de cúrcuma. Saiu de lá com esse fitoterápico manipulado. Uma semana depois, a paciente voltou à farmácia que manipulou o fitoterápico e relatou ao farmacêutico responsável algumas observações relacionadas ao fitoterápico que estava fazendo uso. Então, aqui tem o relato lá da paciente, né? Comecei a observar que as cápsulas escureceram bastante e começaram a ficar grudadas e amolecidas. E como houve essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à integridade e à qualidade da medicação. O que poderia estar ocorrendo? E aí? O que aconteceu com o medicamento da senhora JV, né? As suas cápsulas de cúrcuma. Cúrcuma é ótimo para manipular. Não, muito bom. Nem suja nada. Você nem sai toda suja no dia. Eu já trabalhei com cúrcuma. Eu trabalho, que a aula passada eu estava na turma errada, tá, Eu fiquei gente? Eu sabendo. falo com vocês. E aí eu trabalho com desenvolvimento, com pesquisa e desenvolvimento de formulação. E o meu doutorado foi com cúrcuma. O que que eu tô falando? Fiz uma formulação com cúrcuma em semissólido. Gente, suja tudo. Suja tudo. Porque assim, e o pó é muito leve, porque eu usei extrato seco, extrato padronizado. Então, o pó é muito leve, você sai jaleco sujo, você limpa, e aí até a limpeza também não adianta você passar água, né? Você Não tem que é? limpar com álcool, tem que sondar da solubilidade. Então, só completando aqui, o que que eu anotei, que como ele é um extrato seco, com certeza é muito higroscópico, né? Então, a gente não sabe se houve aí uma falha na manipulação, de repente não usou um agente secante, não usou um dióxido, enfim, deve ser alguma coisa relacionada ao processo de manipulação e até ambiente também, né? Porque tanto o armazenamento, sem controle da temperatura e umidade, como lá no ato da manipulação. Isso. E aí escureceu porque oxidou, né? E, na verdade, quando gruda assim é umidade, não tem outra coisa. E se for extrato seco, agora, tomara que o rótulo não tenha vindo só cápsulas de cúrcuma, né? Assim, que seja mais detalhado, extrato seco, né? O pó dificilmente aconteceria isso, a não ser que ponha um recipiente aí, uma lactose, alguma coisa que, né, é mais fácil de hidrolisar, né? Mas o extrato seco é muito comum acontecer isso. A maioria deles são muito higroscópicos e tem que fazer esse tratamento mesmo. Sim, sim. Aí as meninas colocaram aqui, Luciana. Problemas no armazenamento, como ela está armazenando a medicação tampa aberta, então acho que essas seriam as primeiras coisas que a gente ia perguntar, né? A paciente, né? E aí eu coloquei Acho aqui, que é onde, pode falar. aonde ela está armazenando também, né? Porque às vezes o que acontece, o pessoal guarda ou na cozinha ou no banheiro, né? Muitas vezes são locais onde tem bastante umidade, né? Então, questionar assim a paciente se
qual é o ambiente que ele tá deixando, ou se deixou até às vezes dentro do carro, né, exposto ao sol, ali vai ficar numa temperatura um pouco maior, né? Então, eu acho que a questão da armazenagem, além de questionar, né, alguma técnica de manipulação, acho que também a questão do pós, né, como é que ela está conduzindo, onde é que ela está armazenando, né? E por ser um frasco multidose, né? Ela vai, cada vez que abrir, vai ter contato, né? Isso. E assim, o frasco é esse aqui, ó. Deixa eu ver. O frasco que ela mostrou foi esse aqui. Esse frasco aqui, às vezes, eu já vi a pessoa abrir e botar a mão dentro. Ao invés de, né, verter, abre e coloca a mão dentro, a mão suja, né? E aí aqui tem algumas perguntas que a gente pode fazer para essa paciente, né? Ó, tem uma foto das cápsulas? Tem foto da embalagem? Então, como Rosa falou, espero que a embalagem não venha só cápsulas de cúrcuma. Bom, não veio nada, né? Nessa daqui a embalagem está completamente em branco e as cápsulas dentro. Então, para piorar nossa situação. A senhora está com o medicamento e a prescrição? Poderia me mostrar a embalagem e as cápsulas? Como foi que a senhora usou o medicamento? A embalagem está bem fechada? Armazenamento, em qual local está guardado? A cápsula foi bem escolhida? A manipulação seguiu as boas práticas? Então, todas essas perguntas, provavelmente ela não vai saber da manipulação, né? Mas a gente poderia procurar saber se na embalagem tivesse algo a Eu mais. acho que o primeiro é isso, você analisar o erro interno. Aí só depois falar, não, não tem nada, a cápsula saiu daqui intacta, foi tomada essas medidas. Só depois que faria as perguntas para ver se o problema é do paciente, Do né? Mas paciente. primeiro é assegurar o processo, né? Voltar na ficha de pesagem, né? Conferir tudo. Isso mesmo, né? Então, resolver internamente para depois abordar o paciente em relação a como está sendo armazenado, a como ele está sendo, como está sendo administrada essas cápsulas, né? Aqui está a foto lá das cápsulas que ela mandou. Ela mandou essas fotos, disse que as cápsulas estão ficando escurecidas, né? E aí, o que é que a gente pode sugerir em relação a isso? Eu não vi Colocar na foto também imediatamente, se veio com dispensar, né? sílica, né? O sachêzinho de sílica. Não sei. Tem. Será que tem? Nessa foto não aparece, né? Aí não aparece, o fã teria que colocar, né? E O eu acho algodãozinho assim, para ela também. ficar desse jeito, se tiver, né, tendo com sílica, muito difícil só com esse manuseio do paciente. Aí eu acho que é alguma coisa interna mesmo. Ou então se pegou molhado, né, alguma coisa bem. Agora, Mas eu que acho que a cápsula recomendação feia, né? seria, Muito feia. E aí, como ela é opaca, como é que a paciente sabe que escureceu, né? mas à medida que ela percebe uma alteração na cor, a recomendação seria que ela parasse de fazer uso, né? Isso mesmo. Karina ia falar também, não foi? Não, era o sachê e o algodão em cima, né? Que parece que o formulário pede para que tenha tanto o sachê quanto o algodão sobre as cápsulas no frasco. Isso mesmo, aquele algodãozinho, né? Que ele vai dar uma segurada na umidade, verdade. E o sachê de sílica também, né? Mas algodão é polêmico, porque muitas vezes não pode, porque ele também ele leva a contaminação, né? A maioria hoje não é assim, não é recomendável colocar. Só o sachê mesmo, em quantidade suficiente. Suficiente, isso mesmo. Luciane, com as cápsulas nessa condição, a paciente deve parar o uso e a farmacêutico realizar a troca, com as indicações mais específicas de armazenamento, isso, concordando com o que a Ana Paula falou. A cúrcuma é higroscópica, confirmar internamente na ficha de pesagem se foi utilizado o recipiente adequado. Isso mesmo, concordando com o que Rosa também e as outras meninas falaram, isso mesmo. E aí alguém falou da cápsula que é opaca, né? Essa cápsula assim, com essa cor. Teria como a paciente ver se tá ficando escuro, se tá oxidado, se não tá? Acho que ia ficar um pouco complicado, né? Dela identificar se realmente essas cápsulas estão oxidando.
E aí a gente poderia fazer a troca para uma cápsula incolor, né? Só que aí eu trago uma provocação para vocês. A cúrcuma, ela é fotossensível? Sim, né? A cúrcuma é fotossensível. E essa cápsula incolor, ela não ajudaria a fotossensibilidade da cúrcuma? Vamos lá. Quem vai poder? Aí o frasco, né, opaco, e melhor ainda se for em blister, né? Em blister é a melhor opção. Eu comprei um manipulado fitoterápico e veio num frasco, geralmente o frasco é esse opaco, né? E veio num frasco âmbar de plástico. Fiquei muito feliz, assim, eu falei, nossa, que bom que a farmácia, porque já é a É, segunda vez que eu Bárbara, né? fui manipular, a primeira vez foi no frasco opaco e agora a segunda já veio no frasco âmbar e a cápsula incolor. Achei bem Sim. interessante isso. Sim, a cápsula incolor a gente consegue, né, identificar. Mas, como as meninas falaram, aqui Fabiane falou que é fotossensível e e a incolor acaba ficando manchada. Sim, mas aí o que é que faz? Coloca num armazenamento melhor, coloca num blister para ficar unitário, né, para uma cápsula não tocar com a outra. Então, precisaria que o armazenamento dessas cápsulas fosse melhor organizado para que a gente conseguisse colocar essa cúrcuma numa cápsula incolor. E aí, Lohane fez uma pergunta. Mas se comprovada a boa prática durante a manipulação, ainda assim seria obrigatória a troca? E aí? A gente foi lá, voltou para o sistema, viu que a gente manipulou tudo certo, que a farmácia de vocês lá manipulou tudo certinho, mas a paciente ainda voltou. Percebemos que foi em relação ao armazenamento, que foi uso. O que é que a gente pode fazer? É obrigatório a troca? E aí, quem vai poder nos responder? Pode até não ser obrigatório, mas eu, como na minha farmácia, eu sempre troquei, mas só que explicando para as pessoas, olha, aqui foi tudo certinho, eu verifiquei, nós fizemos correto, talvez você fez, né? Talvez o armazenamento foi adequado, mas aí eu vou ressarcir, nem que seja metade, alguma coisa assim. Porque, não, ficar brigando com o cliente demais, ele não entende, então é melhor a gente, mas não, assim, não assumiu a culpa, né? Mostra tudo, mostra o registro, mostra o que foi feito, e aí fala para tomar mais cuidado e tudo. Sim, quando a gente percebe que a manipulação foi feita de forma correta, a troca ela não é obrigatória, né? Mas a gente quer que o nosso paciente volte. E aí, como a gente quer que o paciente volte, a gente vai realizar a troca. Talvez não seja dispensado toda a quantidade de cápsulas que foi aviada da primeira vez, ver quanto elas tomou e aí, né, faz a dispensação do restante. Entra em acordo ali com o paciente, tenta entrar em acordo para não perder esse paciente, né? E Luísa perguntou: será que na hora que ela recebeu o medicamento, ela recebeu as orientações sobre o armazenamento? E aí? Como é que a gente pode saber se realmente ela recebeu as orientações? No rótulo deveria vir, né? As orientações de temperatura e umidade. Sim, rótulo. Farmacêutico reforçar também, né? É importante. Sim, na hora da dispensação, né, fazer a dispensação correta, reforçar, indicar como é que faz o armazenamento, a administração desse medicamento, reforçar a posologia, conferir com o paciente ali a composição, né, do medicamento. Então, isso tudo deve ser realizado durante o ato da dispensação, né? Acho que seria ideal Luciane, acho que seria ideal para garantir o tratamento do paciente, mas não obrigatório, no caso da troca, né? Fiquei pensando na possibilidade de a paciente retirar o saquinho de sílica por não saber por que ele estaria ali. Luísa. E aí, o que é que vocês acham? Pode acontecer, né? Mais do que a gente imagina. Hum. Só complementando também o porquê da troca, mesmo não sendo obrigatória,
E aí, lógico que essa farmácia de manipulação manipula outros medicamentos, não só fitoterápicos. E aí, quando o fitoterápico apresenta esse problema, e aí a gente não faz a troca ou não orienta, e por conta disso ela não adere ao tratamento, o que que a gente está fazendo? A gente não está promovendo o uso do fitoterápico. Então, se a gente quer que a população use o medicamento fitoterápico, é importantíssimo mesmo que a gente realize essa troca e oriente para que o tratamento, né, seja eficaz. Então, tem essa questão também. Sim, porque pode ser a primeira vez que ela esteja usando esse fitoterápico. E aí ela vai dizer, ó, primeira vez que usei ainda ficou assim, prefiro industrializado. Prefiro o outro fármaco lá sem ser de origem natural, né? Sem ser de plantas medicinais. Então, eu vou lá tomar meu medicamento e pronto. Se eu quero promover esse uso, eu vou fazer a troca, né? Pensando nisso também, em garantir que meu paciente ele continue o tratamento ali naquela linha. Verdade. Boa, boa sacada, Leide. Muito bem. Ah, e a Luísa falando da paciente retirar o saquinho, já teve história até de paciente ingerir a sílica achando que é medicamento. Sério Já isso? teve colega que relatou que já aconteceu. Tanto é que alguns agora vêm a almofadinha, né? Sim, sim. Porque antigamente era diferente, né? Aí abriu e tomou a sílica. Não, era pequenininho, tomou tudo. Falou, nossa, o último foi muito difícil, que é muito grande. Foi na farmácia de um colega. Meu Deus do céu. Mas isso é o quê, pessoal? É falta de instrução, né? O ideal, assim, a gente nunca vai imaginar que isso vai acontecer, mas, na dúvida, vamos instruir o paciente. Pode sim acontecer. Desculpa. Ô, Rosa, você falou que o algodãozinho é polêmico, mas é no formulário que pede para colocar o algodãozinho. Tá fechado. É, no formulário, sim, mas assim, nas boas práticas na Anvisa, eles não recomendam. Aí é complicado, né? Mas pelo menos você tem alguma coisa legal para falar, ó, coloquei por causa disso. É, tá lá nas orientações, pelo menos, né? Assim, aqui a Anvisa não gosta, não. Ai, Qual que é a sua pessoal, cidade, Rosa? desculpa, Eu sou pessoal. de Goiás, Ah, de Goiás. É, aí Goianésia. Minha farmácia era em Goianésia. Eu venho de uma virose absurda. E hoje eu estava me sentindo bem, mas agora eu tive uma leve crise de tosse. Desculpa aí, pessoal. Vamos continuar, então. É, diante das informações coletadas, o Segue farmacêutico. por xarope de guaco, né? Não, e eu não tava tossindo. Eu tava somente com espirro e coriza, assim, mais na parte, né, do nariz. Agora que me deu uma tosse, que eu não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Bem, diante das informações coletadas, o farmacêutico responsável disse que iria analisar e que no dia seguinte poderia buscar novas cápsulas na quantidade que sobrou no frasco, né? Então aí ele entrou em contato entrou de acordo com o paciente, né? Aviando o restante das cápsulas que sobraram, certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Vocês estão satisfeitos com essa discussão? Apesar de tomar sílica, né? Então vamos dar continuidade. E aqui o caso clínico 3. Aí o xarope de guaco, vou comprar um pra mim, tá vendo?
A paciente JA, 48 anos, vendedora, apresenta na farmácia a seguinte prescrição de fitoterápico para manipulação. Quais as providências esse profissional deve seguir para essa prescrição? Ah, pessoal, só um adendo em relação ao outro caso. A gente também lembrar que precisa realizar aquele cálculo de correção do fator de umidade, né, em relação a essas cápsulas. E lá, quando a gente volta para as boas práticas de fabricação do nosso manipulado, identificar se foi feito esse cálculo, se necessita de colocar algum recipiente, se esse recipiente pode ser colocado na cápsula, né? Ou vai ter que, para completar a dose certinha em uma cápsula só, ou vai ter que ser fracionado. Então, identificar todos esses tópicos, em relação a isso, para que não haja novamente o mesmo erro, né? Mas visualizando se as boas práticas estão certas, passa para aí o armazenamento, a administração, como vocês falaram, certo? E aí, aqui, na paciente JA, nessa prescrição maravilhosa, né? Continuamos sem nome, sem nada. O que é que a gente poderia falar sobre isso? E aqui é um xarope de guaco, né? Nesse caso, nós temos o nome científico, a parte da planta, é um xarope, temos a quantidade, 10 ml, 3 vezes por dia, durante 10 dias. E aí, o que é que vocês podem falar em relação a esse caso? Essa prescrição, em relação à concentração ali, à formulação, ela está completa mesmo, né? Como você falou, nomenclatura botânica, até o nome popular tem. E a relação droga-extrato, né? Para facilitar lá a vida do manipulador também. E, bom, o que eu anotei aqui é que deveria seguir, então, o procedimento seguindo as aulas, o material que a gente está acompanhando lá no PDF, nas aulas, seguir o procedimento de aditivação de derivado vegetal em xarope. E aí depois vai envasar, vai rotular, vai fazer a orientação farmacêutica. E importante dizer é que ele não falou também, aqui está falando 10 dias, então tá ok, porque em relação ao guaco a gente não pode ultrapassar, de acordo com o formulário, 15 dias. E perguntar se a pessoa faz uso de algum anticoagulante também, por conta da interação medicamentosa com a cumarina. Isso mesmo. Algo mais? Quem mais poderia falar algo? E esse xarope aí, de tintura? Eu perguntaria se era diabética, né, a pessoa, porque chegou arfando, né, alguma coisa assim, porque aí você pode manipular ele sem açúcar, né? Usa com adoçante. E também se pressão alta, se está controlada, porque o guaco pode aumentar. Então, principalmente isso, né? O caso de diabetes, para ver o veículo, né? Que aí pode fazer um xarope sem açúcar. Tem açúcar, isso mesmo. E essa tintura? A tintura é feita de... De Eu álcool, anotei né? Uma aqui, Álcool, né? Que se quantidade. diz. na prescrição aqui, né, ela diverge, por exemplo, a prescrição fala em sexo masculino e é uma paciente mulher, né? Então ali tem uma divergência da prescrição que está escrita. E a questão realmente de ver o histórico, né, dessa paciente, então já se é uma mulher, como cita lá em cima, né, se tem possibilidade de gravidez, lactação, se é diabética, né, problemas hepáticos também, né, já que tem aí a questão da toxicidade, uso de anticoagulante e antihipertensivo, né, acho que esses cuidados, assim. Isso mesmo, né? Então a gente tá falando, na receita vem masculino, mas no caso, na história prévia da paciente, tá feminino, né? A paciente. Então a gente precisa saber se essa paciente ela é lactante, é gestante, justamente por causa da tintura
E na tintura vem álcool, né? A gente não pode esquecer disso. Apesar de a gente focar também no fato de que é um xarope, o xarope tem açúcar, essa paciente, ela é diabética, ela não é diabética, e aí como é que vai, né, manipular esse xarope? Vai ser um xarope dietético? Vai ser um xarope normal? Como é que a gente vai poder fazer? E vamos supor que a paciente é isso tudo. Ela é diabética e ela não vai poder fazer uso, né, consequentemente, desse xarope. O que é que a gente pode fazer? Vamos Ai, supor que no ela é xarope diabética. dietético pode, né? Pode, isso. Então, xarope dietético pode. Mas vamos supor que também ela tem um problema lá, tô só dificultando o caso, o problema lá no fígado e não pode ser tintura por causa do álcool. Aí eu acho que a recomendação seria ela retornar no prescritor, né? Passar novamente pelo médico. Passa novamente pelo médico. E a gente pode sugerir outras opções, né? A gente pode sugerir outras opções, ela volta no médico, se o médico for aberto às sugestões, né, ele pode sim estar ali escolhendo uma das sugestões que a gente sugeriu, né, para ela. E em relação a a interação entre o guaco e a varfarina, né? Que eu acho que alguém falou. Então, eu fui em busca, né? A gente foi em busca em relação a isso, e essa interação, ela é interação mais teórica no campo dos cumarols, né? Então, se a cumarina, se a planta, né, no caso do guaco, ela tem uma grande quantidade de cumarols, que é a conversão lá do fungo, né? Ela vai ter a interação com o guaco. No caso com a varfarina, desculpa. No caso, como as cumarinas, não existe essa interação na prática de fato. Então, se as boas práticas agrícolas desse guaco, né, dessa planta, tiver sido realizada de forma correta, não há problema, tá? O problema vai acontecer se houve aí a conversão do cumarol por causa do fungo preliminar lá nas boas práticas agrícolas, tá bom? E nós também temos que verificar a espécie que foi utilizada, né? Porque dependendo da espécie, eu vou ter a maior presença ou não aí dos metabólitos secundários que vão estar fazendo a atividade biológica desse guaco, né? O que mais que a gente pode falar, pessoal? Eu acho que a Lohane aqui, ela fez um comentário muito bom em relação ao Eita, estado dormi, do desculpa. paciente. Vamos ler aqui. Sobre este caso clínico, me chamou a atenção que os sintomas da paciente não condizem com a prescrição do guaco. Falta de ar, cansaço. Não seria alguma doença das vias aéreas inferiores? Asma e bronquite? Então, né? Como no meu caso, eu tossi agora, mas eu não precisaria estar tomando o xarope do guaco, né? Porque meu problema é mais nas vias aéreas inferiores, né? Superiores, no caso. E aí, o que é que vocês diriam para essa paciente? Concordando com o que Lohane falou. Ela teria que voltar, assim, eu não descartaria, Lohane, mesmo assim, eu não descartaria ela usar o guaco, mas ela deveria, sim, voltar no médico, né? Ou, de repente, buscar um especialista, porque é fato, né, que parece, pela descrição, que ela está fazendo ali uma crise asmática. Então, ela precisa usar os medicamentos apropriados para isso. Mas aí eu também deixaria o guaco aí, porque eu sempre quero incentivar o guaco. O guaco é bem famoso, né? É, faz jus à fama que tem. Faz jus à fama que tem. E aí, quem mais, pessoal? O que é que essa paciente ela pode estar nos trazendo? Quem poderia falar mais alguma coisa? Então, aqui, ó, eu trouxe algumas perguntas que a gente pode fazer para paciente, né?
A paciente apresenta uma prescrição de fitoterápico em forma farmacêutica de xarope, sem especificar o tipo de xarope, então cabe ao farmacêutico uma abordagem para conhecer o paciente e verificar qual a melhor formulação para esse tipo de paciente, né? Então, a prescrição da senhora, aí a gente pode fazer algumas perguntas, né? A prescrição da senhora não fala o tipo de xarope. A senhora tem restrição com açúcar? A senhora sabe que a forma farmacêutica tradicional de xarope contém açúcar, que é a sacarose. Preciso saber se a senhora tem diabetes. A senhora faz uso de alguma medicação, né? Porque às vezes a diabetes está controlada e ela diz, eu tenho, mas está controlada, então eu vou poder tomar, né? Costuma medir a glicemia com frequência? Como na prescrição não fala o tipo de xarope, seu médico sabe da sua condição quanto à restrição do açúcar, então acontece, né, de muitas vezes o paciente ir no endocrinologista e tá com, tô resfriada, vou na urgência, por exemplo, e lá na urgência passam esse tipo, o xarope do guaco, e aí ela nem comentou na urgência se tinha ou não restrição de açúcar, se podia ou não fazer uso, se era diabética ou não, né? Deixa eu ver o que mais. Como na prescrição não faz isso, possa entrar em contato com o prescritor, né? Sempre perguntar ao paciente se pode entrar em contato com o prescritor, que é o paciente que conhece o médico, né? Foi ele que foi para consulta, ele que vai ter o contato. E a partir disso a gente consegue manejar da melhor forma o tratamento com esse paciente, certo? Vamos lá, pessoal. Mais alguma coisa, mais alguma experiência que vocês têm em relação a isso? Se já fez uso do xarope de guaco, se nunca fez. Vamos Não, só conversar sobre. complementar em relação à espécie que você falou, porque no formulário, esse exemplo que você deu é do Levigata, né, da receita. Isso. Mas geralmente o industrializado a gente tem encontrado já há muitos anos a aglomerata. Isso. Então é só para que às vezes aí o paciente, a gente dá aula falando da Levigata e chega na hora quando ele vai na farmácia, ele encontra a aglomerata. E aí, acho que o formulário antigo também só tinha aglomerata. Acho que no novo que foi que já entrou na nova versão, né? As Isso. duas espécies. Isso. Mas também as duas espécies são um pouco difíceis de identificar, né? De diferenciar entre si. Então, pode ser que às vezes o paciente vai atrás de uma, mas não acha e compra a outra justamente por ela ser um pouco complicado da diferenciação. Ainda temos isso, né? Que a gente volta para a aula passada de boas práticas, né? A espécie, ela também influencia na atividade biológica, com certeza. Às vezes é do mesmo gênero, mas a espécie muda, mas a gente não consegue identificar, justamente por causa da semelhança entre ambas, né? E aí fica um pouco mais complicado da gente obter aí uma, uma identificação, a padronização correta, né? Do, do metabólito que a gente quer trabalhar, quer obter para ter atividade biológica eficaz. Deixa eu ver aqui. Recentemente, o xarope de guaco foi incorporado à Remume em São Paulo. Ele já está na Rename, né? Tem muitos anos, creio eu. E ele já é bem difundido. Achei até, né, recentemente apenas. Luciane falou, tá? Vocês sabem se na Remume de vocês, dos municípios de vocês, está incorporado o xarope de guaco ou alguma outro fitoterápico que a gente trouxe aqui nos nossos encontros? No município do Rio, sim. O Tá. xarope de guaco, Xarope de guaco. sim. É porque acho que ele é bem difundido até, né? Em Vitória está na Remume tem muitos anos, então acho bem difundido, para ser só recentemente incorporado. Mas é aquele negócio, né? Planta medicinal vai muito da região. Então a gente não pode nem, né? Sem a Rosa ia. Pode falar, Rosa. Eu acho que é um dos que mais saem, né? Onde tem farmácia viva e tudo, né? É o guaco.
E realmente ele é muito difícil de identificar. Tem algum lugar que fala até para usar Micânia SSP, porque não dá realmente para identificar assim, fácil. Isso mesmo, isso mesmo. Ah, Lohane disse que Vitória está na Remume, tem muitos anos. Só ficamos período sem por dificuldades na compra. Sim. Mas tem motivo da dificuldade, Lohane? Ou porque não teve realmente? Você sabe explicar o porquê? Em Porto Alegre não temos nenhum fitoterápico na Remume. Estamos em fase de implementação da farmácia viva. Interessante, né? E é um município grande, um município. E Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, em geral, tem um histórico também, né, do uso das plantas. Sim. Muito bom essa oportunidade da gente estar conhecendo a realidade dos outros estados, né, e municípios, porque a gente acha que, sim, eu sempre ouvi, nossa, Rio Grande do Sul tem vários projetos de planta medicinal, eu não imaginaria. É Deixa eu importante sair o isso. barulho, gente. Isso é muito importante, né? A gente estar em contato com outros municípios, né? Aqui o meu estado é o menor estado, né, do Brasil. E na Remume a gente tem algumas preparações de plantas medicinais. Em Vitória compramos os fitoterápicos industrializados. Sim, aqui acontece bastante. No SUS, o fitoterápico é aquele industrializado, né? A gente não tem, eu não sei dizer se a gente tem um projeto, mas a gente não tem a farmácia viva. Para a própria farmácia, né, plantar e fazer o manipulado, não, não temos, eu acho. Está em processo há muitos anos, mas não chegamos lá ainda. Mas um dia, quem sabe, né? Ainda tem isso, né, de ter o fitoterápico, mas o fitoterápico industrializado, né? E aí, pessoal, mais alguma coisa? Experiência de vocês, da vida de vocês, farmacêuticos, sobre os casos? Algum adendo? Alguma dúvida que vocês tiveram? Se alguém não participou no chat ou, né, de forma oral, por favor, escreve o nome no chat para eu poder computar como a presença. Porque às vezes vocês. Se alguém falou, tá ótimo. Se a pessoa falou, tá ótimo, porque eu consigo ver. Mas se não falou, se ficou mais quietinho hoje porque estava trabalhando, ou teve alguma outro percalço, vocês escrevem o nome no chat que eu já consigo identificar para dar a presença. Tá, Tayane, estou vendo sua participação. Não é fácil de aumentar a Remume, só a verba de financiamento da AF não dá conta da demanda de medicamentos. Aí os fitos acabam ficando de fora. Isso mesmo. Também porque a população não está acostumada a usar o fitoterápico, né? Então eles vão em busca, né, do medicamento industrializado normal. E os médicos também não estão tão acostumados a prescrever, né? Então acaba que a verba mesmo vai naqueles medicamentos que já saem por muito tempo, que já são bastante utilizados pela população. Isso mesmo. Com a farmácia viva, vamos capacitar os prescritores. Isso mesmo. Por isso que é útil os processos das farmácias vivas, né? Porque com a farmácia viva, a gente consegue estar ali inserido, capacitar prescritores, capacitar a população, né? Mostrar à população a necessidade do uso dos fitoterápicos e de forma segura, né? Ainda tem isso, que a gente tem que informar e de forma segura, né? Trazer essa informação mostrando que o produto natural ele é útil, mas também tem que ser utilizado com seguridade. Pode falar, Rosa. Eu fui secretária de saúde do meu município aqui, 2001 a 2006, depois em 2013. E na época, sim, e Goiânia tem eu sou do interior, é goianésia, né? Quase 180 quilômetros de Goiânia. E Goiânia já tem um estadual, né? O CREMIC lá, que veio já na década de 80, vieram os indianos, então tem a parte das PICs é muito forte, se bem que passou um tempo super abandonado,
começou com um bom investimento, né? Na época, o governador ele investiu bastante, trouxe os indianos, capacitou os médicos e tudo. E aí teve uma história boa. Depois foi abandonado e agora retomando de novo, mas segue firme aí. Aí fizeram, a Secretaria Estadual de Saúde fez um programa de capacitação, né? Aí eu consegui, eu fui como gestora, levei alguns profissionais, né? Consegui enfermeiro, mas nenhum médico. Então, assim, não implantou porque não tinha, e na época nem tinha essas leis, né? De o farmacêutico não podia prescrever, enfermeiro não podia. Então, dependia do prescritor. Hoje já temos o respaldo, já tem uma política, né, escrita de fitoterápica e tudo, porque isso tudo foi antes de 2006. Só que o grande gargalo continua ainda sendo o médico. Por mais que o outro profissional prescreva dentro da sua limitação e tudo, assim, né? Ah, temos a limitação que tem alguns que é só prescrição médica, mas são poucos, não são muitas plantas que são. Mas se não tiver adesão do médico, o programa fica meio capenga, e hoje é o que mais impede a fitoterapia de avançar, na minha opinião, é isso, porque assim, se fosse só não prescrever, mas meio que desacredita às vezes, né? E aí o paciente ele tem aquela confiança no médico, né? Então o programa não avança, né? Tá faltando muito isso. De fato, né? Temos um exemplo aqui de que às vezes não é só o incentivo do governo, né? Às vezes é o incentivo também do profissional. O profissional tem que estar ali aberto, né? Teria que ter nos currículos, né? Assim, de uma forma mais, porque assim, é, o estudante está lá, ele já recebe visita do propagandista da indústria farmacêutica, já está lá antes do médico formar, já está falando e tudo, né? Essa cultura, é moderno, né? Como se fosse a fitoterapia, não é inovação, vai, eles vão com essa mentalidade, né? E aí não tem nada na formação, na grade curricular dele, que reforça para ele entender o que é realmente a fitoterapia, né? Então, que não é um tratamento de segunda classe para pessoas de segunda classe, porque isso é que acaba, né? Ah, isso aí é para farmácia viva, é para pobre que não tem condição de pagar, vai tratar com planta, e não é nada disso, mas ele só vai saber isso se ele tiver uma disciplina, né? Se ele tiver isso na formação dele. Porque depois ele não vai sair, é muito difícil ele sair para fazer uma pós-graduação nisso, né? Até porque não é aquela coisa, não acena com a rentabilidade que às vezes tem outras coisas, né? Uma parte de estética e coisas assim, né? Isso mesmo, Sim, isso para mesmo. complementar, eu acho que a Anvisa aí também observou essa questão, né? E aí, eu acho que foi 2014 que criou, então, os produtos tradicionais fitoterápicos, porque aí não precisa da prescrição médica, não Exato. precisa da presença, né, do médico. Então, isso deveria ter aumentado o número, né, de produtos fitoterápicos tradicionais e não aconteceu, infelizmente. A gente E tem você pouco vê de. até as prefeituras aí que nós estamos vendo, as colegas, né, falando que são proibidas de prescrever, né? Então, assim, aí realmente é difícil, porque, por exemplo, num município desse, que nenhum outro profissional pode prescrever, só o médico, como que o fitoterápico não vai ter vez nunca, né? Ô, Rosa, eu acho que você tem razão, que enquanto não tiver realmente no currículo do curso de medicina, disciplina de fitoterapia, ainda vai demorar para que os médicos, né, acreditem realmente na fitoterapia, que prescrevam mais fitoterápicos. Aqui em Minas, né, eu sou daqui de Uberaba, dou aula na faculdade aqui. Aqui nós temos uma disciplina, mas ela não é obrigatória, ela é uma disciplina eletiva,
né? É uma disciplina apenas de 30 horas para que eles comecem a ter uma noção do que é a fitoterapia, né? Mas a disciplina eletiva, né, são os alunos que escolhem se querem ou não fazer aquela disciplina. Então, aqui a gente dá, né, para o curso de medicina, para o curso de nutrição, para o curso de enfermagem e biomedicina, né? Daqui para frente, a gente pretende ir aumentando para outras, né, também para fisioterapeuta, para outras áreas da saúde. Mas aqui nós estamos começando, né? Uberaba foi contemplada 2 anos atrás com a Farmácia Viva, né? Ela está ainda em fase de implantação, e vamos ver, mas vai precisar de gente para capacitar o pessoal daqui realmente para que a Farmácia Viva funcione. É isso mesmo, né? Como as colegas, como Graziele disse, a luta é grande. A luta é grande de ambos os lados. Tanto do lado da gestão, quanto do lado dos nossos amigos profissionais da saúde, né? Assim, é luta para a gente conseguir verba, para a gente conseguir que o prescritor aceite prescrever esse tipo de medicamento. Mas quem sabe um dia a gente consegue, né? A gente vai lutando assim aos poucos. Somos formiguinhas tentando vencer essa muralha, né? Mas a gente vai conseguir. Lohane disse que aqui são oferecidas capacitações periódicas sobre fitoterápicos para médicos e outros profissionais. Temos uma ótima adesão pelos pacientes. Então, ó, já temos aqui um bom exemplo, né? Um exemplo fora da curva, né? No caso de Lohane, que ela mostra que tem uma adesão dos pacientes, né? Na maioria das vezes, os pacientes até aderem se o médico prescrever, né? Como as meninas falaram, né? Se dentro do município só quem prescreve é o médico, como é que o meu paciente vai aderir a esse tratamento se o prescritor não passa, né? Então, concordo com o que as colegas colocaram e acho que a gente vai. É interessante mostrar o ponto de vista de cada um, né? Eu acho que aqui na Universidade Federal de Sergipe, fitoterapia também é optativa, mas optativa até para o pessoal da farmácia, mas a gente tem na nossa grade, né, as disciplinas que são relacionadas às plantas medicinais. Mas é assim, é optativa, mas só o pessoal da farmácia pega, né? Nenhum outro curso pega. A gente vai na sala, olha e diz assim, "Ô, gente, só tem nós mesmos, né? Do curso. O pessoal da medicina não pega tem 60 horas, né? Uma carga horária de 60 horas, então é uma disciplina completa, mas mesmo assim, não não tem adesão de outros cursos da saúde, somente os farmacêuticos mesmo. Mas é assim mesmo, né? Com o tempo, né? Com o passar da informação, da tecnologia, a gente vai, né, disseminando aí o conhecimento que a gente vai obtendo com o tempo. E aí, pessoal, mais alguma coisa, mais alguma discussão? Hoje trouxemos vários temas, adorei. Acho que a proatividade de vocês de participar é maravilhosa, né? Sempre participando, sempre mostrando que estão entendidos do assunto. Fico feliz, fico muito feliz, certo? Alguém tem alguma coisa a mais para ser discutido, alguma dúvida? Para quem não estava no comecinho da aula, eu disse, acho que foi Karina que tirou uma dúvida, eu disse que caso vocês encontrem algum erro na apostila, pode mandar para mim, que eu vou estar informando, certo? Vocês podem colocar lá no WhatsApp, pode mandar para mim via fórum, pode mandar para mim via mensagem direta lá no AVA. Até 48 horas eu estou tentando responder vocês, porque são muitas, muitas comunicações. E eu vou tentando responder o máximo que eu posso, o mais rápido possível também. Eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso, quando eu mando mensagem direta e vocês me respondem, chega no meu spam. Não tá chegando na minha caixa normal do e-mail. Aí eu vou pedir que vocês, com frequência, né, se vocês puderem, olharem o spam de vocês, a lixeira de vocês, porque às vezes os e-mails caem lá. E aí vocês ficam sem olhar as mensagens diretas que a gente vai enviando, certo? Alguma dúvida mais pessoal, algo a mais para complementar? Ô, Ana, só para finalizar aqui, eu até perguntei lá no fórum,
Aquela atividade substitutiva é para quem não está frequentando É, as aulas síncronas, né? isso. No seu Porque caso, não precisa fazer. não, então tá jóia, porque ficou lá para os não faltantes. Lá na mensagem do dia 18 até depois você dá uma olhadinha lá, e daí eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, mas daí o professor Carmona colocou hoje um outro lembrete lá no fórum também. Então tá, então quem participa não precisa. Não Tá, ok. precisa. Isso. Tá. Aí, por exemplo, se você, supondo que você não veio na aula passada, aí você só faz a da aula passada. Hoje você veio, aí não precisa fazer a de hoje. Já vou computar a sua presença normal, certo? Não, é só Então, para porque ficou lá não faltantes, daí eu fiquei na dúvida, né, da semana é, passada, acho que a da, mensagem ficou da última. um pouco ambígua. Não, então tá ótimo, tá Mas ótimo. quem não veio a aula passada, que já me mandou também a tarefa, já vou puxar o gancho. Eu já avaliei, já mandei de volta o feedback de vocês. Já botei presença, então tudo que relacionado à aula passada eu creio que esteja correto. Só que Isso vocês de têm um prazo até o dia 27 para enviar a tarefa. Então, vocês podem estar enviando e eu vou tentando corrigir com essa chegada. Eu tento corrigir o máximo mais rápido que eu posso, tá? Então, até o dia 27 vocês podem estar enviando a tarefa de todas as aulas, independente se é da primeira, da segunda ou da terceira. Faltou? Até o dia 27 eu posso estar enviando a, a tarefa, tá? Mas só para quem não veio, beleza? Quem veio, no caso, Leide, que estava em outra turma, já computei sua presença. Não precisa fazer a tarefa, tá certo? Quando vai ser o nosso outro encontro? Dia 16. Deixa eu só. Vou parar aqui de apresentar. Eu vou só dar uma olhadinha aqui para lhe dar com certeza absoluta, mas é dia 16, se eu não me engano. É 16. É 16, né? Isso, dia 16. Que aí é o nosso último encontro, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado novamente. Peço desculpa pelo meu ataque de tosse, mas vim de uma virose terrível. Hoje eu estou melhorzinha, espero continuar melhorzinha, senão eu vou ter que fazer uso do guaco, né? Fazer Alguém tem que jus. mandar o xarope aí para ela em É, Sergipe. tem que mandar. Eu vou comprar um xaropinho. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar e-mail. Estou sempre olhando na caixa de spam, tá? No fórum também podem botar lá, porque eu estou tentando responder. E percebo que vocês mandam muito no chatzinho lá do Ava. Estou respondendo também, tá? Vou abrir para caso vocês queiram perguntar alguma coisa, falar algo. Caso não, então, acho que hoje a gente acaba por aqui, né? E nos vemos lá dia 16, daqui 2 semanas, né? Mais ou menos. Tá certo? Obrigada, pessoal, pela participação, tá? Gosto bastante quando vocês participam muito. Muito obrigada. Quando a aula estiver no AVA, eu aviso também, tá? Quando a aula estiver lá, caso vocês queiram rever a aula, algo do tipo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.